O Jornal Grande Bahia entrevista o deputado estadual Robson Almeida. Ele é filiado ao PT e nas eleições de 2022 ele foi reeleito. Deputado, muito obrigado por conceder ao Jornal Grande Bahia essa entrevista. O senhor, na condição de vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia e uma das principais pessoas que pensam a política do PT no Estado e também participa do cenário nacional. Como o senhor avalia o debate de ontem, transmitido pela Band TV, neste domingo, dia 16 de outubro, em que se apresentaram os candidatos a presidente Lula e o Jair Bolsonaro? Cumprimentar você, Guto, parabenizar o jornal Grande Bahia, uma referência no nosso jornalismo digital, pelo conteúdo que exibe aí para todos os seus leitores e admiradores. Eu acompanhei o debate do início ao fim. O que eu vi é um presidente Lula muito preparado, muito querendo discutir as saídas e as soluções para o país, se confrontando com o atual presidente Bolsonaro, que parecia um robô treinado que repetia as mesmas coisas de um país imaginário que não existe e que foi levado a conviver com imensas contradições e sustentou seus argumentos muito à base de informações não comprovadas, algumas mentiras evidentes, mas ao final eu fiquei satisfeito porque o povo brasileiro pôde, uma parcela que acompanhou o debate, entender que a melhor saída, o candidato mais preparado é Lula, sem sombra de dúvida, e a tentativa do atual presidente Bolsonaro de zerar Lula, não reconhecer nenhum dos seus feitos, se apropriar de obras alheias, como a transposição de águas aqui do Rio São Francisco, a criação do programa de transferência de renda, a melhoria da qualidade de vida da população, tudo isso foi revelado como uma espécie de farsa que é muito presente nas redes sociais através de fake news, mas no debate elas não ficam de pé, porque há sempre um contraditório. Eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do presidente Lula. O senhor estava no Palácio do Planalto quando a presidente Dilma Rousseff deixou o poder, e ela deixou o poder naquele grande esquema em que Sérgio Moro era um dos personagens. E ontem ele estava no debate. Como é que o senhor avalia a presença dele, ele que em um momento denuncia o próprio Jair Bolsonaro e sai dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, do governo do qual ele era ministro da Justiça, cometeu ilegalidades, e ontem estava lá fazendo afagos? Olha, diz que a história só se repete como farsa ou tragédia. No caso específico, é uma repetição de uma farsa. A farsa que levou ao golpe contra a presidenta Dilma, sem nenhuma comprovação de crime de responsabilidade. Eu sou testemunha ocular de todos os acontecimentos, trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência e houve uma tentativa de depor a presidenta eleita pela soberania do voto popular. E isso tudo organizado em uma operação montada fora do Brasil, a Lava Jato, que tem esse ex-juiz, o Sérgio Moro, como personagem central, que o seu segundo ato foi prender o presidente Lula, caçar os direitos políticos, para descontinuar o projeto popular que governava o Brasil nas últimas 4 eleições. E isso se consumou após a vitória do Bolsonaro e Moro largando a toga para ser seu auxiliar, ser ministro. Então, tudo isso ficou muito escancarado, sem nenhum pudor, né? A armação que foi montada contra o povo brasileiro e contra o seu partido, seus representantes, a presidenta Dilma, o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. E ontem, depois de ter sido demitido por Bolsonaro, porque se colocava como um eventual concorrente dele nessa eleição, ameaçado, então, o Bolsonaro o demitiu e o Moro chamou o Bolsonaro nada mais, nada menos de ladrão de rachadinha. Esse foi o adjetivo. E o Bolsonaro o chamou de traidor. E ontem, né, ladrão e traidor estavam unidos, um assessorando o outro,
para enfrentar o mesmo projeto que eles golpearam juntos através da armação da Lava Jato comandada por Moro. Então, é lamentável que a repetição da farsa a gente assistiu o dia de ontem, mas eu creio muito que ela, como foi derrotada nos tribunais de justiça do país, será derrotada pelo povo brasileiro no dia 30 de setembro, ou 30 de O deputado outubro. Robson Meira nos traz uma citação de Marx, na verdade, Marx cita Hegel na obra Crítica à Economia Política, onde ele diz que da primeira vez a história acontece na forma de farsa e da segunda de tragédia. Então estamos vivendo essa tragédia que foi esse encontro entre Jair Bolsonaro, esse reencontro entre Jair Bolsonaro e o então ex-ministro da Justiça e agora senador eleito Sérgio Moro, ambos ali naquele momento eleitoral. É isso? Eu fiquei até abismado, eu não conseguia compreender, e só vi a imagem no final, de Moro ali como um assessor de Bolsonaro, né? Então, para mim, é a repetição dessa tragédia que foi essa operação, que todos nós somos favoráveis ao combate à corrupção, mas Lula foi bem explícito e prendesse quem tivesse que prender, devolvesse os recursos desviados, mas não quebrasse as empresas brasileiras, porque isso destruiu mais de 4 milhões de empregos e toda a nossa observação aponta para a transferência do nosso ativo de gás e petróleo para a mão de empresas internacionais. Ao fundo, esse é o resultado da Lava Jato. Ela desnacionalizou a produção de petróleo no Brasil. Hoje o Brasil exporta óleo bruto e importa os seus derivados. Tudo isso a partir da Lava Jato e do descredenciamento da Petrobras enquanto um player muito importante no cenário dessa economia do petróleo e da economia do gás. Esse foi o trabalho e o serviço que Moura e que Bolsonaro fizeram contra os interesses nacionais e ontem estava reeditado ali naquele debate. Foi interessante o senhor citar essa questão da mudança da política para a indústria do petróleo e gás, o senhor que esteve envolvido na luta pela não privatização da RELAM, hoje a Selen, e nós publicamos no dia de hoje, no Jornal Grande Bahia, nesta terça-feira, nessa segunda-feira, 17 de outubro, uma reportagem, que é uma denúncia da FUP, falando que a Federação Única dos Petroleiros, PPI, completa 6 anos com aumento recorde de preço dos combustíveis e redução do poder de compra do trabalhador. Mas, retornando à nossa pauta de entrevista, falar um pouco do final desse primeiro turno. Nós fizemos uma série de análises, existe uma margem para tanto Lula vencer no primeiro turno, em termos de Brasil para presidente da República, como Jerônimo Rodrigues vencer na Bahia para presidente da República. Os dados mostravam uma margem em função daquela trajetória. Quando você tem um candidato em uma trajetória descendente e outro em uma trajetória ascendente, é possível que no dia da eleição esses resultados se tornem ainda maiores, uma vez que o processo eleitoral se intensifica justamente nos últimos 15 dias de campanha eleitoral. Mas São Paulo, Rio e Minas Gerais. Em Minas, Lula venceu, no Rio não, mas São Paulo me parece que foi o que tirou a vitória de Lula no primeiro turno. Como é que vocês estão pensando a estratégia eleitoral para convencer o paulista a votar em Lula para presidente? Olha, Guto, veja que a gente poderia falar de vários Brasis, né? Porque o comportamento eleitoral no Sul foi uma tendência maior ao atual presidente. No Sudeste houve uma divisão maior, um equilíbrio. No Nordeste, uma verdadeira surra do presidente Lula eleitoral no Bolsonaro. No Centro-Oeste, o inverso, né? O Bolsonaro levou ampla vantagem. E no Norte, uma superioridade do presidente Lula também importante. Então, por que é que o Brasil tem essa característica independente da renda quem mora em regiões distintas do nosso país, que deveria apresentar um comportamento mais homogêneo? Eu creio o seguinte:
que essa eleição foi marcada pelo tema, né, da prosperidade, pelo tema da economia em relação ao que as pessoas querem para o seu futuro. A questão do emprego, a questão da fome, a questão da carestia. E essa pauta é que sustentou a votação do presidente Lula em todo o país. Mesmo onde ele perdeu, ele foi muito bem votado no extrato que ganha até 2 salários mínimos. E as regiões mais pobres do Brasil, ele ganhou com muita força. E nos estados chamados mais ricos, mais abastados, né, ele ganhou onde a população mais pobre reside. Né? Em Minas, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, na região norte de Minas, onde apresentou mais força. No Nordeste, uma força muito grande. E eu creio que São Paulo, por ser o estado, né, onde você tem a melhor renda per capita do país, esse elemento foi determinante, né? Um apelo para que os que têm maior poder aquisitivo mantenham o status quo. Mesmo assim, uma eleição equilibrada, só para você comparar, na eleição passada foi 2-1 a relação entre o presidente Bolsonaro e o candidato Fernando Haddad. Agora foi uma disputa muito equilibrada, que inclusive levou, creio que pela segunda vez na história, um candidato do PT ao segundo turno na disputa do governo estadual. Fato inédito. E lá também, em São Paulo, há um deslocamento importante de setores de centro, que sempre se reuniram em torno do PSDB de Alckmin, que é o ex-governador, que agora compõe com Lula a vice na sua chapa, a apoiar a candidatura do presidente Lula. Então, eu acredito que vamos ter no segundo turno também um comportamento muito parecido no que ocorreu no primeiro turno, sem grandes mudanças em relação às regiões, mas o Nordeste vai ficar mais vermelho, né? Talvez o Sul fique mais das cores do presidente e os outros estados vão ficar com o equilíbrio mostrado. Então, é nesse jogo de projeção que eu creio que o presidente Lula deve ganhar as eleições com uma margem entre 5% e 10% dos votos válidos. De cada 10 eleitores, né, que confirmaram voto aqui na Bahia, 7 praticamente votou com Lula. Como é que vocês avaliam, quando eu digo vocês, como o PT e também o deputado Robson Almeida avalia a expressiva votação do candidato Lula a presidente da República junto ao eleitorado da Bahia? É possível dizer que a Bahia se tornou o principal ou um dos principais centros nacionais do lulismo? Porque, veja bem, você traz um dado que é muito importante ser refletido. Em São Paulo, em números absolutos, foi onde Lula obteve a maior votação do país. Né? Quando você utiliza, obviamente, a ponderação população, contingente eleitoral e votos dados, a Bahia tem entre os principais. E no Nordeste, a principal votação. Então, como é que vocês pensam esse lulismo na Bahia? É possível se pensar em uma transfiguração, em um pensamento de esquerda mais amplo, que não seja tão centrado em uma personalidade? Olha, aqui na Bahia, Guto, há o lulismo e há o petismo de muita força, porque nós vamos falar adiante, mas a candidatura vitoriosa no primeiro turno de Jerônimo Rodrigues vem desse petismo também. Então, a Bahia, eu creio que esses índices é a soma desses dois elementos muito positivos para candidaturas de Lula e de Jerônimo, né? A força partidária, a força do grupo que há 16 anos comanda o governo do Estado, junto com a relação afetiva, uma relação transcendental, eu lhe diria assim, do povo com Lula, porque eu sou um deputado que eu ando na periferia de Feira de Santana, eu vou no Tomba, eu vou nos distritos. Ontem eu estava na Matinha, ontem eu caminhei na feira da Cidade Nova, aqui em Salvador, sábado eu estava em Piripiri, hoje eu vou em Águas Claras. Então eu vou e tenho um contato direto do povo, eu não fico em cima do carro.
apenas. Eu desço, vou na ponta, eu distribuo as estrelinhas. Distribuo não, as pessoas tomam da minha mão. É um fenômeno, digo que depois de Lula, a coisa mais popular na eleição da Bahia é aquela estrelinha vermelha do PT. Eu não consigo andar com ela, que alguém me pede. E essa situação eu associo muito à relação que existe de expectativa da população em resolver os seus problemas. Então, quanto mais pobre, quanto mais excluída está a população, mais ela tem esperança em mudar sua vida com a vitória de Lula. É isso que eu vejo no dia a dia. Eu chego aqui em Salvador e digo assim: quanto mais preto, quanto mais pobre, quanto mais da periferia, mais Lula. É o meu sentimento quando ando no dia a dia da cidade. Porque essa questão econômica é preponderante na eleição. Tem 32 milhões de pessoas passando fome, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas ou desalentadas, que deixaram de procurar o emprego. Você tem um quadro econômico de muita dificuldade, de boa parte da população que está empregada, ganhando um salário mínimo, que por conta da inflação não tem mais o mesmo poder de compra. Eu fui num supermercado, Guto, no sábado, e uma caixa me viu com essa estrela no peito e me perguntou: olha, o senhor sabe de algum programa que eu possa comprar uma geladeira, que eu possa obter uma geladeira? Eu achei estranha a pergunta, porque uma pessoa assalariada, um caixa de um supermercado grande em Salvador. Eu falei: não, ela é, porque na época do presidente Lula, dava a casa do Minha Casa Minha Vida com os móveis todos juntos. Então eu pensei que poderia ter um programa, porque minha geladeira queimou, eu moro de aluguel e eu não tenho como comprar outra geladeira. Então, um depoimento de uma trabalhadora, uma caixa, que o salário mínimo não possibilita ela pagar uma prestação a mais do que a prestação do aluguel que ela paga toda semana. Então, como ela, existem milhões de pessoas, quem está no Uber aí, trabalhando 12 horas por dia para poder levar algum tipo de renda para casa, quem está aí no mercado informal tentando vender o que aparece para gerar uma renda. Então, o Brasil vive muito a expectativa de voltar ao tempo do presidente Lula, onde a economia gerava oportunidade para as pessoas. E isso influenciou muito o voto aqui na Bahia, e eu creio que no segundo turno avançará um pouco mais, porque praticamente já bateu no teto, 70%, mas eu creio que o presidente Lula vai ficar aí perto de 75% das intenções de voto. Essa é a minha estimativa. É, ilustrando um pouco o que o deputado Robson Almeida diz, dados do Banco Mundial apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros voltaram à extrema pobreza desde que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder, em um movimento que começa um pouco antes com Michel Temer. Com relação ao poder de compra, nós publicamos uma reportagem que no melhor momento do governo Lula, a capacidade de compra do salário mínimo era equivalente a cerca de US$ 370, o que seria praticamente o dobro do que é hoje, que é de cerca de US$ 200, né? Fica variando naquela faixa, US$ 200. Então, nós teríamos um poder de compra 70% maior, 80% maior. Então, em termos nominais, para usar uma moeda que sofre uma menor influência da inflação e que tem mais estabilidade no poder de compra. Mas nós finalizamos essa primeira parte do cenário nacional, falar um pouco do cenário estadual, falar dessa disputa entre o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, ao governo da Bahia, e do outro lado nós temos a Semi-Neto, que é filho do Magali, neto do magalismo, o pai é Antônio Carlos Magalhães Filho, o avô Antônio Carlos Magalhães, senador e governador, cujo poder está intimamente vinculado, inclusive, ao movimento ditatorial no Brasil, ao golpe de 64, quando nós tivemos governos antidemocráticos, governos não eleitos pelo país. E hoje o brasileiro vai às urnas tendo o poder de escolher o servidor número um
da República, que é o presidente da República, né? É necessário a gente ter essa perspectiva. Representa o topo de todo o serviço público nacional. E ele representa esse poder máximo da ideia de república e de temporalidade, né? E de igualdade entre todos nós que somos brasileiros e estamos nesse processo. Então, assim, nesse contexto, aí nós temos essa disputa justamente entre direita e esquerda. Jerônimo, um quadro tradicional do PT, que tem uma história extraordinária, nós já escrevemos sobre ele. Ele fez um trabalho fantástico na Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Ampliando toda uma política para a construção de associações, para fortalecimento da agricultura familiar, para integrar o desenvolvimento ao interior do estado da Bahia. E aí, do outro lado, você tem um político tradicional que fez um extraordinário marketing na capital e que também está no segundo turno e que mostrou um vigor. Hoje pode-se dizer que o principal nome não, e da forma que ele opera a política só sobrou ele em oposição a qualquer candidato do PT, é o próprio ACM Neto. Então, como o senhor avalia o resultado eleitoral de primeiro turno? O que é que faltou para vencer? Olha, Guto, eu sempre estabeleci que seriam três variáveis as determinantes para a vitória de Jerônimo. A primeira, a sua associação com o projeto nacional, com o lulismo, ser o candidato do presidente Lula, o candidato da esperança de melhorar as condições de vida do povo brasileiro e do povo baiano. A segunda, ser o candidato de um grupo que tem um legado muito exitoso na Bahia, né? Ser o candidato de Rui, o candidato de Wagner, o candidato de Otto, o candidato do PT. E a terceira variável, a performance do candidato, né? O candidato de origem popular, o candidato que veio do seio do povo, um igual, né? Que conhece a escola pública, que conhece o posto de saúde, que conhece o transporte público, porque usou todos esses serviços. E essa performance da sua relação com a sociedade, com a população, com o eleitor, se afirmou durante a campanha, a sua simpatia, a empatia, a sua demonstração de conhecimento do nosso Estado, as propostas de continuidade dos projetos vencedores. Né? Então, isso somado é que colocou ele como vitorioso no primeiro turno. O que é que faltou? Mais 2, 3 dias de campanha. Se a eleição se realizasse 2, 3 dias depois, ele ganharia o primeiro turno, inegavelmente, porque, além de tudo, ele foi lançado candidato há 6 meses da eleição. Ele não foi preparado com um tempo maior e tinha que vencer a barreira do desconhecimento. E essa barreira só é vencida com tempo, com exposição, com campanha. E chegou a um ponto que sempre foi a minha principal tese, que ele ou viraria muito bem na frente no primeiro turno ou ganharia a eleição em um turno único. Deu a primeira hipótese, bateu na trave, e o lado de lá, me permita comentar, eu nem gosto muito de comentar, mas eu tenho que fazer um único comentário, que é por que é que o candidato adversário se perdeu no meio da campanha. Ele se perdeu porque ele partiu de uma premissa de que ele tinha no destino traçado, não sei por quem, alcançar o governo do estado da Bahia como uma determinação histórica. Ele disse em uma frase que é definitiva sobre o que eu estou falando, é que ele se preparou a vida toda para ser governador da Bahia. O que é se preparar a vida toda, desde pequeno, filho, neto de uma oligarquia que comandou o Estado por 40 anos, ele já tinha ali lançado como uma herança política, como se o Brasil vivesse, a Bahia vivesse uma monarquia, que ele fosse uma espécie de príncipe herdeiro. E mais cedo ou mais tarde, o poder iria ser colocado na mão de quem de direito por essa determinação histórica. Só que ele não combinou com o povo da Bahia, que vive outro regime, outro modelo, outro sistema e tem outros desejos e vontades. Então, ele foi de uma soberba enorme na condução do processo, atropelou toda
a sua aliança, impondo o seu candidato a senador, impondo o seu candidato a vice na chapa, impondo a todos os outros a sua vontade quase que imperial, e ao final foi revelada uma grande mentira, que era a que aglutinava e montava aquela aliança. Eu serei governador da Bahia, todas as pesquisas comprovam essa determinação que vem desde a minha infância, e esquecendo de combinar com o povo, com o eleitor, no dia 2 de outubro, essa mentira caiu quando abriu as urnas e viu que ele teve um pouco mais de 40% dos votos, quase perdendo a eleição no primeiro turno. Então, eu creio que é a vitória da humildade contra a arrogância também, Guto, essa vitória de Jerônimo. Bom, deputado Robson Almeida, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria tratar de dois últimos temas. Eu queria que o senhor fizesse uma síntese. Foi aqui sinalizado que teríamos ainda uns 8 minutos de entrevista. Então, eu queria falar de algo que, para nós, é fundamental. Uma sociedade, para ser transformada, ela necessita de educação. E eu estou vendo, estou acompanhando a gestão do governo do Rui Costa, a partir do trabalho do então secretário Jerônimo Rodrigues, e nós tivemos uma contribuição. Nós pedimos também ao então secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, que fizesse escolas completas de alta qualidade, com auditórios, etc. Então, hoje, o governador Rui Costa inaugurou em Pecaetá uma cidade com baixo poder aquisitivo, baixo poder de renda, uma escola de tempo integral denominada Auro Filho, que é uma escola modelo, uma escola que tem uma qualidade extraordinária, campo, piscina, auditório, biblioteca, laboratório, toda a infraestrutura. Eu postei em escolas privadas ao longo da minha vida, depois estudei em universidade privada e depois em universidade pública, fiz mestrado em universidade pública e lhe confesso que nenhuma delas eu sonhei que poderia estudar com tanta qualidade. Já vi escolas como essa para elite paulista. Na Bahia, inclusive, é difícil, em Salvador. Você mora em Salvador, eu não sei se hoje em Salvador tem muitas escolas como essa ou algumas escolas. Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso e porque nós vamos terminar a entrevista falando da sua votação estadual e o resultado de Feira de Santana e sua parceria com o deputado Zé Neto. Queria que o senhor fizesse um breve comentário para encerrarmos os últimos minutos com a sua avaliação dessa sua votação no Estado e em Feira de Santana. Guto, eu sou membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Então, eu acompanho essa pauta no seu dia a dia. E eu poderia dizer a você que há em curso uma revolução na educação da Bahia. Revolução para retratar um conjunto de mudanças que, creio, vão alterar o padrão de ensino nos próximos anos e nas próximas décadas. Eu sempre estudei em escola pública, Guto, desde criança estudei meu ensino básico, depois fiz minha formação técnica na Escola Técnica Federal da Bahia, depois na Universidade Federal da Bahia, e sempre convivi com o ambiente da escola pública, que nunca foi um ambiente comparável aos equipamentos das escolas particulares, com muitas dificuldades de manutenção, prédios velhos. E o governador Rui Costa, junto com Jerônimo, secretário de Educação, tomaram a decisão. A primeira, implantar ensino de tempo integral na Bahia. Isso é muito importante porque, Guto, você vai ter a criança em torno de 8 horas na escola. Ele vai entrar às 7 da manhã, vai estudar português, matemática, história, geografia, vai fazer as refeições da manhã, vai almoçar na escola e no outro turno ele vai ter que desenvolver as atividades esportivas e as atividades culturais, né? Jogar o futebol, ou a natação, o handebol, o basquete, ou tocar na banda, na filarmônica, ou o teatro, ou a roda de capoeira. Então você tinha que dotar as escolas, e esse é o segundo passo, para abrigar em condições dignas esse ensino de tempo integral. Então, tem 200 novas escolas. Essa que foi inaugurada hoje em Pecaetá, eu já vi algumas inauguradas aqui em Salvador, na Vila Canária, no Imbuí. E, Guto, é um espetáculo. Você vê todo mundo fazendo uma espécie de comemoração
com os olhos brilhando para aquele equipamento público. Muitas pessoas incrédulas de que aquilo é uma escola pública, como você falou, com salas de aulas de 60 metros quadrados para cada um estudar com espaço Climatizadas. climatizadas, com auditório, com refeitório, com biblioteca, com laboratório, quadra coberta, piscina, campo society, pista de atletismo. Então, é um equipamento multiuso formidável. E você tem essa condição que vai mexer em dois aspectos fundamentais. Primeiro, na questão do tempo de permanência do aluno na escola, ele vai ficar mais protegido e absorvendo uma vida escolar mais intensa. E segundo, vai mexer com a autoestima. O caso que eu acompanhei no Imbuí foi o governador autorizar que se ampliasse de imediato mais 6 salas, porque o diretor disse: o governador, não sei como é que eu vou fazer, né? A demanda está maior que a oferta. Muitas e muitas famílias que tinham tirado suas crianças aqui do antigo Rômulo Almeida, que é o nome da escola lá do Imbuí, já me pediram uma vaga para o ano que vem. E a gente já está de overbook. O governador chamou o empreiteiro, chamou o presidente da Condé e falou: aditive o contrato, construa mais 6 salas, porque eu creio que essa já é a aprovação da escola pela sociedade, né? Os pais, as famílias estão retomando aqueles seus filhos para dar continuidade ao ensino. Então, eu realmente digo que esse foi o feito mais importante na educação nos últimos tempos na Bahia, liderado pelo ex-secretário Jerônimo Rodrigues. Deputado, a nossa entrevista fluiu bastante, ficamos com um tempo exíguo, mas ainda assim, em outro momento, vamos retomar em maior profundidade. Mas eu gostaria de destacar aqui um aspecto, né? O senhor teve ao todo 59.435 votos na sua reeleição para deputado estadual. Em Feira de Santana foram 15.854, ou seja, um quarto dos votos que o senhor obteve foram em Feira de Santana. É um número interessante esse. 25% de sua votação ocorreu em Feira de Santana. E aqui, nesta cidade, o senhor fez uma parceria com o deputado federal José Cerqueira Neto, o deputado Zé Neto, que tem sido bastante prestigiado pelo público, pelos eleitores de Feira de Santana, que tem recebido votações desde que foi candidato a vereador, tem vencido todas as eleições, à exceção das candidaturas majoritárias quando ele concorreu para prefeito. Então, nesta eleição agora, ele obteve 128.439 votos. Nós temos muita coisa para falar sobre esses números, ficou o tempo curto. Eu queria deixar para a gente discutir como é que o senhor vê esses dados, o seu trabalho aqui em Feira de Santana, o senhor recebeu o título esse ano de cidadão, tem tido uma convivência muito próxima, foi secretário de comunicação, vinha regularmente à Feira de Santana é o segundo maior colégio eleitoral, nós temos uma base econômica de comércio, serviço, indústria e também na área da educação privada bastante desenvolvida aqui, e então o senhor tem tido essa interlocução. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua vivência no primeiro turno da campanha, mais em profundidade. Queria deixar que essa entrevista final ficasse para um segundo momento nessa próxima semana, se o senhor nos der a oportunidade. Eu quero lhe agradecer por essa entrevista, lhe parabenizar pela vitória, pela recondução, dizer que o Jornal Grande Bahia está atento, vigilante e vai continuar cobrando. Sabe que nós fazemos o jornalismo crítico baseado na teoria crítica da Escola de Frankfurt. Portanto, nossa finalidade, o nosso discurso é sempre no aprimoramento civilizatório da sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço e sobre a eleição eu só tenho que também estender o agradecimento a toda a população da Bahia, especialmente a população de Feira, por ter me dado a oportunidade de representá-los na próxima legislatura. Em breve vamos aprofundar sobre o resultado dessa eleição e os desafios do futuro. Muito obrigado a você, Guto, e ao Grande Bahia.